entender que Monte das Oliveiras é uma parte totalmente separada de Jerusalém. Hein? Jerusalém fica lá, e onde nós estamos, como fosse fora da cidade. O que separa entre Monte das Oliveiras e a cidade é aquele vale que passa lá embaixo, chamado Vale do Cedrão. Ele é profundo, hein? E ele vai correr daqui até o Mar Morto. Hein? Vale do Cedrão, também conhecido como Vale de Josafá. E também na Bíblia uma vez ele aparece como o Vale do Rei. Qual rei, no caso? Como? Qual rei que já se referia? Davi. Davi ou também Salomão. Então, Monte das Oliveiras, por causa que ele fica fora da cidade, ele sempre serviu como um lugar para onde os moradores de Jerusalém eles poderiam sair. E uma das coisas que foi feita aqui é ungiram reis e também jogaram os cinzas de sacrifícios em cima das pessoas e liberaram em cima dos animais e liberaram um animal para o deserto. Daqui para o deserto é muito próximo. Isso também aparece na Bíblia. Isso foi feito aqui. Monte das Oliveiras, em hebraico, ele é chamado também Monte da Unção. Azeite, oliveiras que tem aqui, você produz azeite e também você poderia usar esse azeite para unção. Isso aqui em hebraico também é chamado Monte da Unção. E olhando agora para o Jerusalém, vocês já sabem que Monte das Oliveiras era uma parte separada da cidade, que tem uma fronteira topográfica bem forte, que não tem como não ver ela. É o Vale do Cedrão, que separa entre o monte e a cidade. Quando chove muito, hoje já tudo é canalizado, mas no passado, quando chovia muito, a água corria por esse vale e chegava até o Mar Morto. Hoje em dia não, porque mais essa água ela é capturada e usada para agricultura e também canalizada para reservatórios de água. E além disso, hoje lá embaixo tem diversas são de oliveiras, então eles já vão receber essa água. E nós vamos começar com a linha do tempo que acontece em Jerusalém. Abraão, o primeiro homem que vai receber o monoteísmo, Deus único só, ele vai receber a chamada de Deus, sair da sua casa, sair do seu lar, lá no Ur dos Caldeus. Nosso caso é Iraque de hoje, e ele vai fazer seu caminho para a terra que Deus vai mostrar para ele. Aonde fica essa terra que Deus mostrou para Abraão? A terra fica aqui, entre o Rio Jordão de um lado, no Oriente, e o Mar Mediterrâneo do outro lado, no Ocidente. No questão de norte e sul, a gente tem várias versões na Bíblia, mas é mais ou menos essa região aqui, a Galileia e o deserto do Negev que fica ao sul. Também aquela parte que a gente visitou ontem, o deserto da Judéia, tudo isso. Então Abraão vai chegar para cá, ele vai se basear numa cidade ao sul de Jerusalém, mas já naquela época aparecem figuras bíblicas que eles habitam aqui, em Jerusalém. A gente fala sobre a época dos cananeus. Vários tribos, vários povos que moram aqui, cada um fica, ele vai se basear no lugar onde ele pode manter a vida. E um dos tribos ficou aqui, e naquela época o nome da cidade era Shalem. Shalem, quer dizer, traduzindo para português, não exatamente paz, é completa, algo completo, Shalem. E o rei de Shalem ele vai ficar morando em Jerusalém, que naquela época Jerusalém era algo bem pequenino. Aonde era Jerusalém naquela época? Tá vendo aquele ônibus agora que está passando lá embaixo? Sim. E atrás dele tem um carro azul? Azulzinho, sim. Olha agora exatamente para a esquerda, tem casas. Sei. Aí tem uma casa, segunda, terceira, quarta, quinta, e de repente tem um muro, aparece lá branco, com construção marrom e parece um telhado azul. Consegue ver? Sim, é mais para baixo. Sim, consegui. E era Jerusalém Velha.
Bom, vamos acompanhar aquele vão que está passando agora. Tá vendo o vão? Sim. Vamos acompanhar ele. Quando ela fizer a curva. Hein? Daqui a pouco ele vai dobrar à direita e vocês vão ver que logo nesse momento, olhando para a esquerda, tem aquela encosta sem plantações, aí de repente tem algumas plantações verdes lá. Sim, tipo uns pinheiros. Isso. E à esquerda tem um murro branco. Sim. Tá vendo? Lá é a primeira Jerusalém. Quando os cananeus habitaram aqui, eles ficaram lá embaixo. Nós vamos ainda visitar aquela parte amanhã, fazendo o passeio no cidade de Davi. Okay? E Abraão ele também vai passar por ali. Okay? O tempo vai passar e Abraão vai ficar bem longe de Jerusalém, até que vai chegar um momento que o Deus ele vai chamar de novo Abraão. Só que agora ele vai chamar ele e mandar para levar o seu filho Isaac. E a Bíblia diz: leva o Isaac para terra de Moriá. A primeira vez que a Bíblia fala sobre Moriá, ela não fala em questão de monte, ela chama de terra Moriá. Onde fica a terra Moriá? Terra Moriá é tudo que vocês podem ver, o caminho, aquele caminho, olha para a direita, gente, até aquela antena. Você consegue ver a antena lá? Uhum. É a única antena alta que tem lá. De lá para cá, tudo isso é terra Moriá. Dentro dessa muralha aí. A muralha também, tudo isso chamado terra de Moriá. Okay? E Abraão vai fazer seu caminho, eles vão se aproximar para cá e Isaac está entendendo que estão indo para fazer um sacrifício. Okay? Eles estão indo para fazer um sacrifício. Só no momento Isaac está olhando, está vendo que tem madeira, tem fogo, tem tudo, falta o sacrifício. Falta o cordeiro. Ele pergunta ao seu pai: cadê o cordeiro? Abraão não vai dar uma resposta clara, ele vai falar: vem. Está chegando para um lugar e numa rocha, uma rocha materna, que não tem como tirar ela ou colocar. Olha nessa imagem aqui, essa é a rocha. Dá para entender quando eu chamo ela de rocha materna? É uma pedra, rocha nativa da própria montanha. Da própria montanha. Natural, materna. E neste lugar, Abraão vai preparar um altar e lá ele vai sacrificar seu filho. Ele vai tentar. Okay? No último momento, quando ele já vai ficar com a faca em cima, Deus vai parar ele e falar: calma, deixa o menino vivo. E de repente aparece um bode. Okay? Isso vai ser o sacrifício. O sacrifício acontece em cima dessa rocha. ele arranjou a lenha, né? Ele mesmo. Na tradição judaica, prestar atenção, essa rocha ela é chamada a rocha da fundação. Isso é uma tradição judaica. Fora da Bíblia, os judeus dizem que quando Deus começou a criar o mundo, ele começou através dessa rocha. E aqui era o sacrifício, tinha que ser o sacrifício de Isaac. Okay? A rocha vai continuar a ficar e o lugar vai ficar sagrado, o lugar vai ficar importante. O tempo vai passar, os 12 tribos eles vão descer para o Egito, eles vão ficar no Egito muito tempo. Depois, junto com Moisés, eles vão sair do Egito, ficar no deserto 40 anos, okay? Até que eles vão se aproximar para a Terra Prometida. E na liderança de Josué, os 12 tribos eles vão entrar para cá. Entrando para cá, construindo o altar de 12 pedras no Gilgal, conquistando Jericó, Ai e depois outras cidades. Okay? Nenhum dos tribos conseguiu conquistar aquela cidade lá embaixo. Nenhum dos tribos conseguiu conquistar Jerusalém. Jerusalém ficou como uma fortaleza dos jebuseus. Mais um povo cananeu que habitam aqui. Só que agora, junto com os cananeus, quem habita aqui? Os israelitas, os 12 tribos.
o tempo vai passar, nós entramos naquela época dos juízes, de quase 400 anos, um pouco menos, e tudo vai correr, ninguém ainda vai conseguir conquistar a cidade. O tempo vai passar mais para frente e os filhos de Israel eles vão querer um rei. A gente não quer mais governo teocrático, quer dizer, de Deus do povo, a gente quer rei, igual todas as nações. E o primeiro rei que vai ser ungido vai ser o rei Saul. Saul, ele é um rei forte, lutando com os filisteus, conseguiu criar um reino, mas Saul também não conseguiu conquistar aquela cidade. Como chama aquela cidade lá embaixo? Fortaleza dos Jebuseus, mas já é Jerusalém. Já na Bíblia aparece como a cidade de Shalem, Jerusalém, também em várias traduções, vários nomes que ela tem. Saul não consegue. Até que vai aparecer um pastor jovem que nasceu em Belém, Belém de Judá, que fica 20 quilômetros para o sul. E aquele pastor jovem que sabe só andar com ovelhas e jogar pedras, ele vai participar numa guerra, ele que vai lutar para todo Israel, lá no Vale do Elá, contra os filisteus. Davi, aquele pastor jovem, ele que vai ganhar a luta contra Golias, a cortar a cabeça de Golias, e a partir daquele momento, todo Israel, vendo Davi, ele ficou muito mais alegre e cantou muitas mais cânticos do que para Saul. E lá começa aquele momento de briga entre Saul e Davi. O tempo vai passar, Saul vai morrer lá no Monte Gilboa, e quem agora vai começar a reinar vai ser o rei Davi. O rei Davi, ele nasceu em Belém, os primeiros seus 7 anos ele reinou em Hebron, que fica ao sul, e no momento ele vai mandar seus soldados, junto com eles, eles vão conquistar a fortaleza Jebusita. Ele vai conquistar aquela cidade pequena. Conquistando aquela cidade pequena, ele transforma ela para o capital. E a partir daquele momento, falando Jerusalém, o nome Jerusalém, na sua cabeça já liga a luz, Davi. O primeiro rei que conseguiu transformar Jerusalém na cidade capital. Davi também comprou um pedaço da terra de Moriá, do Araúna. Comprou com dinheiro. Vocês prestem atenção que na Bíblia tem poucas pessoas que compraram algo com dinheiro. Abraão, Jeremias, o profeta Jeremias comprou no longe daqui um terreno, e Davi. Quando a Bíblia passa essa informação que essas são as pessoas que compraram com dinheiro, é uma mensagem que também ela quer passar. É de Davi agora. Ele comprou. Ele não precisa graça de nenhum rei, não precisa graça de nenhum povo que vai dar para ele alguma coisa como uma oferta. Não, eu quero comprar, eu pago por isso. Comprando aquele terreno, Davi vai trazer para cá a Arca da Aliança, que era durante algum tempo na casa do Obed-Edom, não longe daqui. A arca chega para cá e Davi fica muito feliz, ele quer construir a casa do Senhor. O que Deus para ele diz que não, você é um homem de guerra, você tem sangue na sua mão. Não você que vai construir, mas o seu filho, Salomão. Salomão em hebraico, Shlomo são a junta de duas palavras, Shalom Lo, a paz está com ele. O rei Salomão, ele que vai edificar agora o templo de Salomão. Na rocha. Em cima da rocha. A rocha onde Abraão tinha que sacrificar seu filho, e a partir daquele momento a terra ela já não é só a terra Moriá, é um monte chamado Monte Moriá. É uma montanha bem pequena, com várias colinas, vários riozinhos que passam lá no meio, mas o templo fica lá. E agora
a montanha chamada Monte Moriá. Em cima fica o Templo de Salomão. Okay? O Templo de Salomão, mais ou menos as imagens, as dois pilares que tem, aqui em Boase, okay? Várias salas, okay? E a parte mais importante é o Santo Santíssimo, a sala que fica lá no fundo, Santo dos Santos, que quem entra para lá é o sumo sacerdote, uma vez por ano. E o que tem lá dentro? Lá dentro tem a Arca da Aliança, as tábuas da lei de Moisés. Okay? Tudo fica naquela parte do templo, dentro do Santo Santíssimo. O tempo vai passar, esse templo vai ser destruído pelos babilônios. Okay? Os judeus vão sair daqui para a Babilônia. A gente já falou o que os judeus fizeram lá na Babilônia. Eles cantaram cânticos de Sião. Eles queriam voltar para cá e vai demorar um tempo até que eles vão pisar aqui de novo, na liderança de Zerubabel. Lá na frente vão vir também Neemias e Esdras. Eles vão edificar de novo as muralhas de Jerusalém. Okay? Esdras ele vai reunir o povo. Okay? E nessa reunião ele vai ver que o povo que voltou para cá, ele se afastou da Bíblia. Okay? E Esdras vai criar uma lei que a partir de hoje e para frente, vocês são obrigados a ler na Bíblia 3 vezes por semana. Em outras palavras, não vai passar 3 dias sem você ler a Bíblia. Segunda, quinta e sábado, até hoje os judeus leem a Bíblia nas sinagogas e não passa 3 dias sem ler a Bíblia. Okay? Cada vez um capítulo tem uma ordem que a gente está lendo a Bíblia. Okay? E naquele momento eles vão também edificar agora o segundo templo. Um templo bem simples, pequeno, em cima do Monte Moriá. E o templo, vai passar o tempo, vão vir para cá os gregos, vão vir para cá os romanos que vão vir para cá, eles vão colocar Herodes o Grande como rei. E Herodes o Grande, ele vai entender que Jerusalém é uma cidade muito importante, cidade rica, mas não é suficiente o espaço que tem dentro da cidade para milhares de pessoas para vir para cá. E Herodes, ele vai querer transformar Jerusalém em uma cidade metropolitana. Ele vai vir para os judeus falando para eles: olha, eu quero ajudar para vocês, eu quero construir o templo mais lindo ainda, maior ainda. Quero colocar ouro, quero colocar prata, mas eu preciso da sua colaboração. Vocês aceitam? Os judeus aceitaram. Falaram para ele: vamos fazer essa mão de obra, vamos construir. E Herodes, ele vai entender que esse templo que fica em cima de uma colina pequena, ele vai querer transformar agora essa pequena colina para uma esplanada. O que Herodes vai fazer? Herodes, ele vai criar isso aqui. Ele vai criar uma esplanada enorme, 4 muros, 1, 2, 3, 4. Até hoje vocês conseguem ver eles. Tá vendo aqueles carros brancos parados? Sim. À direita tem um pedaço pequeno de grama, verde? Olha em cima, tem 2 árvores. Em cima dos árvores parece um muro grande. Pode ver? Gente, aquele pedaço lá, esse aqui, é o mesmo. Que subsistiu esse tempo todo. 2000 anos. Campo de muro, né? As construções em cima Grandiosa, hein? foram destruídas. Vocês conhecem mais um muro que Herodes fez, chamado Muro Ocidental, mas a gente chama ele também Muro das Lamentações. Ele fica exatamente no outro lado.
nós estamos olhando para essa parte aqui. O muro ocidental fica lá embaixo, do outro lado. Por que chama das Lamentações? Então a gente fala lá no muro, mas é bom que vocês lembram agora que ele é chamado muro ocidental, porque isso é a primeira parte. Lamentações, nós vamos falar sobre ele lá na frente. Okay? Então o muro ocidental é da mesma época das Lamentações? O muro ocidental é o muro das Lamentações, é a mesma coisa, é da mesma época de Herodes. Okay? Só que Quando a gente fala sobre Jesus em Jerusalém, vocês têm que entender que essa é a imagem que ele tem. Essa é a imagem que ele tem. Ele fica no Monte das Oliveiras chorando sobre Jerusalém. Essa é a cidade que ele está vindo. daqui ele olha para lá. Daqui ele olha para lá. Daqui ele vê aquele muro lá. Mas o lugar mais importante que está na frente dele é o templo, gente. Jerusalém, Jerusalém. E aqui no Monte das Oliveiras ele vai chorar sobre Jerusalém. Ele vai falar, vai profetizar aqui. A cidade vai ser destruída. E não vai demorar muito tempo, vai demorar mais ou menos 30 anos. O dia que Jesus falou isso, até que a cidade foi destruída. Hein? E o que sobrou daquela cidade? Gente, esse muro. O muro oriental, para onde nós estamos olhando agora. O muro do lado de sul, é aquele que fica apontado para lá. O muro ocidental, que é no outro lado. E o muro do lado de norte, que hoje não dá para ver porque ele é coberto como um bairro que foi construído em cima. E Jerusalém foi destruída. E durante muito tempo não tinha nada naquela esplanada. Vocês podem ver que os muros, esses 4 muros que Herodes fez, eles criaram uma esplanada. Um lugar alto e plano. Nós vamos subir para essa esplanada lá na quinta-feira, mas o tamanho dessa esplanada é quase 10 campos de futebol. Ela é enorme. E nela acabam milhares de pessoas. Isso que Herodes queria. Um lugar que milhares de pessoas vão conseguir subir. E ele fez isso. O tempo vai passar. E Jerusalém vai ser conquistada pelos muçulmanos. E no ano 691, os muçulmanos eles vão edificar essa cúpula dourada. Aquela. Na mesquita? Não, a cúpula dourada ela não é uma mesquita. A cúpula dourada é um monumento muçulmano. Hein? Mesquita tem do lado. A cúpula dourada é chamado Domus da Rocha. Domus, cúpula, rocha. Qual rocha? A rocha, que foi edificado o templo. Olha o que tem lá embaixo. Aquela rocha. Ainda a mesma rocha. A mesma rocha. De Abraão. Aonde Abraão foi por sacrifício. A rocha fica lá até hoje. A cúpula, Essa é a conquista. ela serve como um monumento muçulmano. Na tradição muçulmana, vocês já sabem que na tradição judaica é a rocha chamada a rocha da fundação. Através dessa rocha, Deus começou a criar o mundo. Hein? O sacrifício de Isaac tinha que ser em cima daquela rocha. E na tradição muçulmana, essa rocha é da onde o profeta Muhammad foi levado aos céus para receber o mandamento das orações. Hein? Por isso que o lugar ficou sagrado também para os muçulmanos. Hein? E hoje em dia, a rocha fica lá dentro. Só que não tem como visitar ela, fechado, os muçulmanos que podem. E a cúpula dourada ainda fica em cima desse monumento. Se a cúpula dourada tem um valor para os judeus ou para os cristãos, claro que não. É um monumento muçulmano. Bonito, é um dos símbolos de Jerusalém hoje, porque ela já fica aqui mais do que 1300 anos. Mas para os judeus é a rocha que é importante. Para os cristãos, lá na frente, Jesus vai vir como cordeiro, ele vai ser crucificado no Gólgota. Onde fica o Gólgota?
vocês lembram aquela antena que eu falei para vocês, que é ainda Monte Moriá? Se vocês olham para a esquerda, tem uma construção bem grande, com janelas azuis. Consegue ver? Mais um pouco para a esquerda, tem um pedaço com árvores. Consegue ver? Lá é o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Direção da antena, olha para a esquerda, tem um prédio com janelas azuis. E lá à esquerda tem um pedaço com árvores. Sim. Lá é o Gólgota. E fica também no Monte Moriá. Aqueles dois prédios com janelas azuis lá. Isso. Aí tem essa. O Gólgota faz parte. Isaac, ele não era o perfeito por Deus. Aleluia. Deu para cá, foi descendência de Davi, foi o Monte de Moriá, desceu daqui, visitou o templo, lá na frente ele vai ser sacrificado no Gólgota, que também faz parte do Monte Moriá. Olha as conexões que a gente tem, por isso às vezes na arte cristã dá para ver o momento do sacrifício de Isaac, como fosse algo que fala sobre lá na frente o sacrifício de Jesus. Então essa a pequena parte da história de Jerusalém. Okay? Algumas perguntas até agora? Não sei se você falou isso, não sei se eu estou entendendo. Ali que é a escadaria do templo é da época do Muro das Lamentações, é a mesma ou não? Sim, a escadaria do templo é também da época de Herodes, faz parte da mesma construção. A escadaria, nós vamos visitar ela ainda, mas essa aqui. Está ali ainda. Se vocês olham... Ilan, e esse muro que continua para lá é a muralha de Jerusalém? Sim, mas em alguns momentos já é uma reconstrução. A parte da época de Herodes e da época de Jesus, aquelas pedras que ficam embaixo. Gente, essa parte aqui que fica em marrom. Sei. Que fica bem lá no canto. Na esquina ali. Na esquina, Na esquina. Bem? Agora, se vocês olham... Segura o mapa, Jorginho. Se vocês olham de lá para cá, então essa mapa ela fica exatamente como a realidade. O muro oriental é aqui, onde nós estamos olhando agora daqui. Nós estamos olhando daqui para cá, a esquina lá embaixo, o muro do lado de sul com essas portas de Hulda e a escadaria do templo lá embaixo. O muro das Lamentações, ou seja, o muro ocidental, é no outro lado, que a gente daqui fisicamente a gente não pode ver. Okay? E do lado de norte fica para lá. Então essa é a posição bem correta da mapa agora. Okay? Dando para o norte, para lá. Obrigado. Eu quero esse mapa. Mais algumas perguntas?